Bom, galerinha, vamos para mais uma aula aqui de React Native. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como fazer aí a criação de um arquivo, né, de um projeto, usando React CLI. E agora o nosso objetivo vai ser criar um projeto também, rodar ele no primeiro momento, usando o Expo CLI, tá? Bom, aqui no site do React Native, tem aqui dentro dos docs, né, o Environment Setup, que a gente já tinha visto aí na última aula. Aqui tem todos aqueles passos para a instalação do React Native CLI. E aqui o do Expo CLI. Se vocês olharem bem, tem poucas coisas. A primeira coisa que ele exige que você tenha é o Node 12 ou superior. Que é aí, só para lembrar vocês, nodejs.org. Esse é o site onde pode fazer o download, né? Sendo aí, a partir do 12, todos funcionam o Expo. Aqui está na versão 14.16. Se vocês virem aqui, colocar o CMD. Né? No caso aqui, se você não tiver instalado, como eu já falei na aula anterior, é só fazer o download e instalar. E aqui, se você quiser ver, ó, Node-V, você já vai ver qual é a versão. A minha aqui, como você já viu, é a 14.15.4. Né? Posso atualizar a hora que eu quiser para ter a versão mais atual, não tem problema nenhum. Porém, essa versão aqui tá bem estável, não me dá problema nenhum. Posso continuar usando ela. Depois aí eu posso trocar, tá? Atualizar. Bom, então aqui eu já estou inclusive com o terminalzinho aberto. Né? Posso trabalhar ali numa boa, com o que eu quiser. Eu vou aproveitar aqui. Vou primeiramente dar um cd documents, né? Dar um cd react aulas, né? Aulas react que eu tinha criado. Vou aproveitar que eu já estou aqui dentro do aulas react e vou criar o meu novo projeto. Tá? Então aqui no Expo CLI, como é que eu vou fazer para poder tá rodando ele, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, para poder instalar um ambiente do Expo CLI para desenvolvimento React Native, basta apenas esse comando, npm install -g expo CLI, tá? E ele já vai criar o projeto. Não precisa se... Na verdade, o projeto não, ele vai instalar o Expo, né? O Expo CLI no seu computador. Então, dando um comando, só para recapitular aqui, porque pode gerar mal entendido, né? Dando o comando npm install -g expo CLI, estaremos usando o npm, que é do Node, tá? Então, o gerenciador de pacotes do Node. Então, eu estou falando que o npm install, ou seja, utilize o npm para instalar de forma global, -g significa isso, o Expo CLI. Então, aqui eu estou instalando o Expo CLI dentro do meu computador. E aí o comando que eu vou usar para poder criar o projeto vai ser o Expo, que é o CLI do Expo CLI, né? É bem redundante, é o Expo. Então o comandinho para poder chamar o Expo é Expo. E eu vou falar assim, ó, Expo init, né? E o nome do projeto, ou seja, Expo, inicie esse projeto para mim. Vou dar um CD para entrar dentro da minha pastinha do projeto. E depois eu vou dar um npm start dentro da pastinha do projeto. E aí, basicamente, ele já vai permitir que eu possa usar o meu projetinho aí dentro do Expo CLI, tá? Já esteja navegando através dele. Vamos dar uma olhada como isso funciona? Esse npm install -g expo CLI eu já fiz. Então, é só fazer esse comandinho, tipo, ó, pegar isso aqui, dar um Ctrl C, né? E colar aqui no CMD de vocês, tá? No caso meu já foi feito isso, é só dar Enter, esperar os passos para ele baixar tudo e vai dar tudo certo. No meu caso aqui, eu posso usar já o Expo init e eu vou criar aqui o exemplo Expo. Tá? E aí, galera, é só esse comandinho Expo init exemplo Expo. Ele vai me perguntar como ele quer que eu desenvolva o projeto. Eu tenho algumas opções aqui. A que eu mais uso quando vou trabalhar com Expo, que dá menos problema, assim, é até mais fácil de trabalhar e na hora de gerar os conteúdos, é a opção em branco. Então, vou chamar aqui o blank, né, que é o mínimo. E aí ele já vai começar a fazer o download, até porque não vem nada desnecessário que eu não esteja usando no momento e tal, de fácil e tal.
E aí, galera, é simples, é só esperar ele baixar as dependências de JavaScript para esse projeto. E depois ele vai montar toda a estrutura. Na verdade, ele já está montando toda a estrutura do projeto dentro do diretório. Ele cria uma pasta chamada exemplo Expo, que é o nome do meu projeto. Vai ter o Node Modules, vai instalar uma série de coisas lá dentro e depois vai permitir que eu consiga trabalhar e, né, usar aí o nosso projetinho, tá? Então agora é aquela etapa de esperar fazer as instalações. Depois eu vou fazer uma comparação entre o projeto com React CLI e o projeto com Expo. A gente dá uma olhadinha, fazer um comparativo entre os dois rapidinho. E aí, depois ter as nossas devidas conclusões, né? E criar aí um norte para a gente poder estar desenvolvendo as próximas aulas, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui rapidinho, enquanto ele instala. Na verdade, ao invés de pausar aqui, não, vou pausar, vai. Bom, tava aqui meio indeciso, né, se ia parar ou não, acabei decidindo parar, porque se eu mostrasse o que eu ia mostrar, ia acabar atropelando as coisas aqui, tá? Bom, ele acabou aqui o processo é bem simples, né? Ele ele instala todas as dependências, cria o projeto e fica explicando aqui pra gente como é que faz pra gente testar, né? Ele até dá as opções aqui de como rodar através de um simulador. Então, se eu abrir aquele meu simulador do SDK do Android, eu posso rodar o meu projeto também usando o npm run para Android, ou iOS, ou web, né, se eu quiser. Porém, a forma que torna até o Expo mais interessante é usar o npm start apenas, porque depois ele vai me oferecer uma forma de eu testar no meu próprio aparelho de forma direta, né? Os outros também dá para testar através do aparelho usando cabo e tudo mais, mas aqui ele vai me permitir bastando apenas estar na mesma rede que o computador que está desenvolvendo, eu consigo rodar a aplicação, tá? Então isso vai ser bem legal. Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, como entrar dentro do projeto, né? Então é bem simples, isso a gente já fez lá. Então criei o exemplo Expo, cd exemplo Expo. E aqui para dar início do projeto também não tem muito segredo, é só dar um npm, ó, até o próprio exemplo já fala ali, start. Eu dando um comandinho npm start dentro da pasta, ele já vai dar o Expo start, startar o projeto. É só aguardar agora, ele vai estar chamando o Node, né? Ó, ele já cria um endereço para localhost e ele chama meu navegador. No caso aqui, ele está chamando o navegador que está lá dentro do sistema como default, que é o Edge. Mas aqui ele também mostra um QR Code, tá? Tem um endereço e um QR Code para eu poder testar. Isso aqui eu posso testar tanto em Android quanto iOS. Esse que é o negócio que é muito louco de trabalhar com ele, tá? Então, eu posso usar o QR Code das duas formas. E onde é que eu aplico esse QR Code, né? Então, a primeira coisa, vocês vão lá no Google Play de vocês. Vou colocar aqui Google Play. E vocês vão baixar esse programinha aqui, ó. Chamado Expo Go. Né? Que é... Então, vou colocar só Expo. Que aí talvez ele ache. Isso, esse aqui, ó. É esse Expo Go. Tá? Então, aqui, baixando ele, nós vamos ter aí um programa para poder realmente emular esse código que a gente está desenvolvendo no nosso celular. Eu vou espelhar o meu celular aqui para poder mostrar para vocês, né? Vou usar um programinha aqui chamado AirMore, só para poder espelhar minha máquina aqui e mostrar para vocês como é que funciona, tá? Aqui eu estou espelhando. Esse aqui é um computador, é o celular aqui que eu uso para testes já. Né? Então ele já está com um monte de ferramenta aí que eu gosto. Ele tem um Android até um pouco antiguinho, mas é bom para testar os programas, né? Aqui, ó, eu tenho o Expo Go. É só clicar nele. Até com o horário errado do celular, né? Tem que arrumar. Bom, com o Expo Go ativado aqui, ele vai me pedir realmente para eu poder chamar o scan do QR Code, né? Scan Code. Então, pega aqui o Scan Code.
Ele está esperando, ó, o meu está esperando aqui eu apontar para um QR Code. Vou ver se o do prompt já vai, ó. Do prompt já foi, o próprio do prompt. E aqui, ó, ele já está carregando a minha aplicação. Vamos esperar ele carregar aqui. Ele está fazendo, inclusive aqui, ó, no navegador que ele está rodando, ó, ele está falando aqui a quantidade. Mesma coisa que aparece, se vocês olharem, aqui ó, vai aparecer no bundle do script, né, quando ele está carregando. E se olhar aqui embaixo, ó, vai estar aparecendo a mesma coisa. Então ele está sincronizando o que tem no projeto no celular, ou seja, está passando para o celular o que tem lá dentro do meu projeto. Por enquanto tem pouca coisa, então quando tiver mais coisa vai demorar um pouquinho mais. Então não se assustem com esses detalhes, tá? Então isso vai acontecer. E aí ele vai abrir o projetinho aqui pra gente. E aí a graça vai ser o seguinte, o teste inteiro do desenvolvimento da aplicação vai ser diretamente no celular, tá? Então vamos testar direto nele, ó. Então ele já está carregando aqui. E aí já apareceu o que está lá. Como a gente pegou uma aplicação em branco, ela só vem isso aqui, tá? Eu vou tentar deixar isso aqui no canto. E vou minimizar esse outro aqui, vou deixar esse aqui. Vou tentar deixar ele o menorzinho possível para a gente poder rodar outras coisas aqui. Enquanto isso estiver rodando, ele até identificou qual é o aparelho, né? Quando estiver rodando, eu não posso fechar aquele CMD, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele rodando aqui. Vou chamar o meu Visual Studio Code. Né? Ou até posso fazer mais bonito ainda, né? Vamos fazer um negócio mais bonitinho, né? Apesar que não, já estou aqui. Tudo bem. Vamos dar um Open Folder. Vou vir aqui em Documentos, Aula React. Tem esse exemplo Expo. E vou selecionar a pasta, sem problemas. Bom, aqui no projeto do Expo, vocês já vão reparar que ele não tem as versões das pastinhas com sistemas operacionais de celular. Ele não tem uma pastinha para Android, não tem uma pastinha para iOS. Né? Vocês vão reparar que ele é bem mais cru, digamos assim. Ele tem o Node Modules, que é as dependências. Tem a pastinha Assets, né, para poder colocar as telinhas de Splash, Favicon, o que precisar. Tem o .vs Code, que é do próprio editor aqui. Tem o do .expo, que é alguns pacotes para ele que são importantes, né? O package.json, info, settings, readme e coisas do tipo. E aqui já está direto, né, ó, o app.js. Então vocês vão reparar que é um projeto mais enxuto. É um projeto React, né? Tem tudo que o React aqui vai acabar trabalhando. Ele acaba trazendo algumas coisas exclusivas do Expo, tipo o Expo Status Bar, né? Ele trouxe aqui, importa o padrão, que é o React, os itens do React Native. Então, tudo acaba funcionando praticamente da mesma forma, tá? E aqui ele está trazendo, ó, uma view e um text dentro da view. Né? Então, se eu colocar aqui, trocar esse texto, ó, vou deixar isso aqui desse lado. Para a gente poder dar uma olhadinha. Vou dar uma recolhidinha aqui no texto, só para vocês poderem sentir. Ó. Então, vou colocar aqui um seja bem-vindo. Dou um Ctrl S. Ó, de forma automática, ele já atualiza no meu celular aqui. Então, estou testando no meu celular. Um lado bom é que uma vantagem aí do Expo é exatamente essa. Você vai testar diretamente no celular, então você não vai ter um SDK do Android, uma máquina virtual, uma VDK, né, uma maquininha virtual aí do Android rodando dentro do teu computador. Então você já vai testar direto no celular, então você já vai conseguir ter esse respaldo. Você vai conseguir testar ele de forma também mais fácil em ambientes para iOS. E essa que é uma outra vantagem grande do Expo. O Expo eu consigo desenvolver aqui e na hora de dar build, eu consigo dar build para Apple sem ter um computador da Apple. Isso, cara, já quebra um galho gigantesco. Então, muitas vezes,
acabo preferindo criar projetos no Expo exatamente por essa possibilidade. Então, eu consigo dar build em projetos para iPhone sem ter um iPhone, ou sem ter um computador, sem ter um MacBook, né? Um MacBook, um Mac Mini ou qualquer um que seja. Então, isso, e maior parte dos aplicativos rodam de boa com o Expo, tá? Então, tem algumas necessidades mais específicas que acaba sendo necessárias pastas do próprio projeto, com os recursos de Android e tudo mais. Mas a maior parte aí dos projetos conseguimos trabalhar com Expo de forma bem tranquila. E aí ele permite isso. Eu posso desenvolver para Android e depois ir lá e mandar através dos servidores do Expo, né? Depois a gente tem que fazer uma conta dentro do Expo para poder fazer essas ações. Consigo criar os instaladores. Lembrando que instalador de iOS eu ainda também tenho que ter uma conta da Apple, só que vai ficar muito mais fácil de fazer o processo. Tem como migrar, você começar um projeto no Expo e migrar inteiro para o React CLI? Tem. Né? Às vezes tem que dar algumas mexidinhas e tal. Antigamente era um pouco mais complicado, hoje em dia é bem mais fácil. E hoje em dia também o Expo já dá para rodar muito mais coisa do que em outrora. Vocês podem encontrar alguns desenvolvedores React que às vezes falam, ah, não, mas o Expo não é muito legal, porque tem algumas limitações. Essas limitações vêm reduzindo tempo a tempo, tá? Então, hoje em dia, a maior parte das coisas aí rodam no Expo. Então, a vantagem do Expo é exatamente essa. Com pouca coisa, com pouco recurso, sem precisar instalar o JDK na minha máquina, sem precisar instalar o SDK do JDK, que é para o Java, né? Que é para poder rodar as coisas do Android Studio e tudo mais. Sem precisar instalar o SDK do Android, ter simulador de Android aqui ao mesmo tempo. Então, isso permite que máquinas mais antigas também consigam trabalhar. Então, basicamente, essas são as vantagens do Expo. Tá? E além de ter essa vantagem de conseguir compilar para iPhone também. Né? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Como fazer a compilação do Expo lá no site deles. A gente vai ter que dar um Expo login, algumas coisas do tipo, tá? Mas essa é o status geral da coisa, tá? Então, quero que vocês conheçam aí a ferramenta e depois a gente vai estar pensando em qual que é a alternativa que a gente vai estar usando para desenvolver, tá bom? Então, vou parar o vídeo aqui, é isso que eu queria acabar mostrando para vocês, as possibilidades. Vocês vão reparar que a estrutura de arquivos realmente são diferentes, então comparem depois, ó, vou até dar um Ctrl Shift N aqui, só para poder comparar. Ctrl Shift N eu abro uma nova instância do VS Code, né, separada da primeira aqui. Eu vou vir aqui no documentos, no aula React, e eu tenho o primeiro, que é um projeto usando o React CLI. Né? Então, se a gente olhar aqui a estrutura de pastas dele, ó, vocês vão reparar que já é bem diferente. Tem arquivos a mais, né? Esses arquivos que não tem aqui são gerenciados lá no servidor do Expo, quando a gente cria as ações. Mas eles têm também, ó, o que eles têm em comum? Eles têm o app.js, o app.json, né? Esses arquivos aqui, eles acabam tendo os mesmos de configuração, packetlock, babelconfig.js. Vocês vão reparar que a principal diferença é essa aqui, ó. Enquanto esse tem a pasta própria para o Android, com todas as ferramentas, Grainer e tudo mais, para poder rodar, o iOS também tem a dele aqui, né? Ele aqui não tem, porque ele joga essa responsabilidade toda lá para o servidor do Expo, beleza? Então, essas são as diferenças entre eles. Como eu falei, os aplicativos criados em React CLI estão mais próximos das funcionalidades, então praticamente tudo funciona nele. E o Expo CLI tem algumas coisinhas que às vezes há atividades muito puxadas ali para dentro do sistema, ele acaba não funcionando tão bem. Mas como eu falei, isso é coisa aí de algum tempo atrás. Hoje em dia, praticamente tudo roda nele, né? Pelo menos a maior parte. Vai rodar acesso à câmera, acesso ao GPS, acesso a tudo que a gente precisa. Então, como eu falo, acho que 80%, 90% dos aplicativos são possíveis de fazer com Expo. E a ideia é a gente estar usando ele ou o React CLI, e aí eu vou conversar com vocês e depois vamos pensar
na linha que vamos desenvolver aí, tá bom? Então, era essa a instrução que eu queria passar para vocês. Até mais.